Meus amados, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e eu quero deixar logo uma palavra de boas-vindas. Nós tivemos hoje uma intensa adesão de novos membros na nossa família e são todos muito bem-vindos. Graças a Deus, a família Teólogos da Verdade tem crescido e tem crescido muito. Estamos vivendo um grande clímax, um grande apogeu. Estamos vivendo um momento muito especial, onde temos sentido o mover do Espírito de Deus neste grupo. Por isso, como família que somos, cada um daqueles que chegam, que são parte do corpo de Cristo, são nossos irmãos e são muito bem-vindos. Eu quero agradecê-los em nome de todo o grupo e dizer aos amados que fiquem à vontade para estar entre nós e para compartilhar de todas essas bênçãos que temos recebido da parte de Deus por aqui. Quero agradecer a todos que de todas as partes nos têm enviado mensagens e que têm acompanhado os nossos áudios, os quais estão sendo compartilhados em nosso canal no YouTube. E dessa maneira nós temos disseminado essa mensagem, temos alcançado muitos corações e os frutos têm sido maravilhosos. Louvamos a Deus por tudo isso e eu peço a todos os irmãos que continuem orando para que Deus possa abençoar mais vidas, para que Deus possa proporcionar tudo aquilo que, segundo a sua soberana vontade, deva ser concretizado em cada coração que é alcançado por este trabalho. Meus irmãos queridos, hoje nós estamos tratando de um tema extremamente delicado, um tema que está presente na academia teológica e que também está presente nas dúvidas de muitos cristãos, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Há diversas teses que são levantadas com respeito a isso, mas eu compreendo que o trabalho feito pelo grupo hoje acerca desse assunto foi formidável. Até que ponto Satanás é livre para agir? Liberdade parcial ou liberdade total? A Bíblia nos relata que Satanás pediu a permissão de Deus para atingir a vida de Jó. Com base nisso, podemos afirmar que todas as atuações malignas do inimigo são autorizadas por Deus? Nesse caso, haveria uma participação indireta do Criador em todas as tragédias, maldades e atrocidades que ocorrem pelas mãos do adversário? Se Satanás depende da permissão de Deus para agir, então por que o Senhor simplesmente não o proíbe de agir? Afinal, qual é o grau de liberdade do nosso maior inimigo? Ele age por conta própria ou só age autorizado por Deus? Vamos em frente e que o Espírito Santo de Deus nos ajude acerca da elucidação desta verdade. Meus amados, nós sabemos que Deus é o justo juiz, é o juiz dos juízes. Ele estabeleceu leis. Deus julga com justiça e com imparcialidade. Julga segundo a sua lei e ele é imutável. Nós sabemos também que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas nos traz a capacidade de conhecer a sua vontade, o caminho certo, o caminho da vitória. Deus não nos guia forçadamente. Ele tem prazer na nossa obediência e ele nos recompensa por isso. Mas mesmo nos amando, ele não nos livra das consequências das nossas escolhas equivocadas, como no caso de Adão e Eva. Deus, assim como seu Espírito, trabalham na ordem, e isso faz parte da sua lei. Ele é um Deus que, ao longo de sua palavra, demonstra tremenda organização e um impecável modo de administrar tudo. E ele quer que nós sejamos assim também. Deus, meus irmãos, é a potestade suprema que existe, mas ele estabeleceu outras potestades. E para cada potestade existem leis, existem regras a serem observadas. E essas têm a aprovação e permissão de Deus. Tanto é que ele quer que nós as obedeçamos, mesmo porque será para o nosso próprio bem, como nós vemos em Romanos 13:2. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. É interessante ler também João 19, verso 11. Como cidadãos, irmãos, nós sabemos que existem leis que regem o nosso país. E essas, sendo cumpridas, o que agrada a Deus, certamente nos beneficiarão.
Mas se nós as descumprirmos, as autoridades legalmente poderão nos punir. E Deus não teria por que intervir, porque Ele já nos conscientizou da obrigatoriedade da nossa obediência. E eu quero dar um exemplo aqui. Se um cristão cometer um assassinato e até mesmo um pequeno delito e se arrepender, Deus pode perdoá-lo, mas não o livrará da punição cabível à lei estabelecida. Sendo que a aplicação da lei do homem pode até falhar, mas a de Deus é perfeita e sem falhas. Deus até pode intervir se formos condenados injustamente, mas mesmo assim, todos estamos sujeitos às mesmas coisas, inclusive às injustiças, ao erro do homem. Tudo acontece igualmente a todos. Por isso, meus amados, vigiemos o máximo que pudermos. Abandonemos todo o mau comportamento, amizades que possam nos prejudicar. Vigiemos até acerca daquilo que nós falamos e por onde andamos. Vivamos o mais corretamente possível. Mas tenhamos a consciência de que Deus nos livra de inúmeras coisas que não chegam nem mesmo ao nosso conhecimento. Vamos supor que um cristão ele está com os documentos vencidos do seu veículo. Está tudo errado. Então ele é parado, ele é detido numa estrada. Ele até pode, naquela hora, implorar pela misericórdia de Deus, o que já é um costume, porém um engano. Mas ele não vai se livrar da punição cabível. Pois bem, irmãos, por que tudo isto? Como o adversário das nossas almas só tem a função de matar, roubar e destruir, e nos acusar também, ele vai bater palmas pelo mau testemunho do cristão, que deve cumprir as leis estabelecidas e ser um exemplo exímio de conduta. Agora imagine se Deus, como juiz supremo, vai burlar as leis estabelecidas, feitas pelas potestades que ele mesmo estabeleceu e aprovou, e Jesus, como advogado, vai ser corrupto, passando a mão por cima de um dito cristão que cometa uma ilegalidade. Deus não se deixa escarnecer, meus amados. Deus nunca daria motivos para ser escarnecido, ainda mais pelo diabo. E o diabo, como nosso acusador, não deixaria essa oportunidade passar se fosse o caso. A intenção maior do nosso adversário é fazer de tudo para perdermos a nossa salvação, porque ele não é onisciente. E é do pecado que ele nos acusa. Mas Jesus, como nosso advogado, já fez sua parte, perdoando nossos pecados, independente até das suas consequências. E essa acusação, como essa defesa, está muito mais voltada para o lado espiritual. O que se torna um erro se o cristão achar que em tudo de errado que ele se meter, Jesus vai advogá-lo. Mesmo porque Deus quer que demos a César o que é de César. Pois bem, queridos, e justamente uma das potestades estabelecidas é o próprio adversário, Satanás. Paulo, em Efésios 2, de 1 a 2, o chama de príncipe das potestades. Isso não é pouco poder. Nós não devemos, entretanto, temê-lo se estamos em obediência a Deus. Mas sabemos que ele tem poder para agir se nós o dermos lugar. E sabemos que ele não tem outro objetivo, senão matar, roubar e destruir. E ele não abre mão de nada que possa ser usado contra nós e a favor dos seus objetivos. E Deus, se quiser, pode até mesmo usar a potestade de Satanás para o nosso bem, mesmo que venhamos a sofrer antes. Acima da vida material, irmãos, Deus está mais preocupado com a nossa condição espiritual. E como já falamos, a lei do homem até pode falhar, mas a de Deus nunca. E sobre o adversário, a lei que de fato o importa é a de não falhar em sua insistente tentativa de nos fazer cair, de nos fazer entristecer a Deus com maus testemunhos e principalmente de nos fazer perder a salvação. Mas Satanás necessita de meios para agir. Ele precisa de uma porta aberta para estabelecer a sua vontade na vida da pessoa. Assim, somos nós quem primeiramente damos a permissão para que ele nos destrua. Não se trata de legalidade, irmãos, porque Satanás é ladrão e nenhum ladrão age dentro da legalidade. Se trata de indolência, de negligência e, sobretudo, de desobediência. Porque o acesso às nossas vidas é dado ao inimigo
quando quebramos os princípios espirituais da palavra de Deus. Fora das Escrituras, estamos dando lugar ao inimigo. Damos acesso para ele fazer a sua obra destruidora na nossa vida. É por isso que ele vive rodeando-nos e rugindo, buscando quem possa tragar, ou seja, procurando cristãos que lhe concedam a oportunidade de agir em suas vidas, por causa da desobediência à palavra. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Um bom exemplo disso foi o que aconteceu lá em 1 Coríntios 5,5. Os amados devem estar lembrados. O homem que fornicou e ao mesmo tempo adulterou com a esposa do próprio pai. É o que acontece quando se dá lugar ao diabo. Em toda a Bíblia, irmãos, nós percebemos leis, ordens, mandamentos, princípios que nós devemos observar. Existem também padrões, regras, ensinos para que nós possamos ser bem-sucedidos na vida. Para a salvação da alma, basta crer na suficiência da cruz. Mas para se obter êxito em muitas outras áreas, é preciso observar os ensinos e os conselhos que nos foram estabelecidos e ensinados dentro da palavra. Quando uma mente fica presa por pensamentos, por ideias malignas que produzem confusão, medo, dúvida, desacreditando das Escrituras, acreditando que não se precisa observar e nem obedecer a determinados padrões e limites, muito depressa essa pessoa acaba por cumprir a vontade do maligno. Temos assim uma batalha na mente contra o maligno que, porque necessita de brechas para se introduzir, vai tentar de todas as formas nos levar a sair da nossa posição em Cristo, forçando a nossa desobediência. Vejamos 1 Coríntios 7, verso 5, 1 Coríntios 7, verso 2, Provérbios 6,19, Tiago 4,11, são passagens que nos mostram com muita clareza essa realidade. Eu quero dizer aos amados que para cada ensino e ordens descumpridas, é dada uma oportunidade ao diabo para ele atuar através desses pecados da carne na vida da pessoa. Existem bênçãos, irmãos, que são condicionais e existe uma bênção que é incondicional. A salvação da alma é incondicional. Você não precisa fazer nada físico, nenhuma obra para obtê-la. Jesus já fez, basta crer. Mas para se alcançar uma vida vitoriosa, nós precisamos observar alguns princípios. Por exemplo, para ser um filho bem-sucedido, você tem que honrar pai e mãe. Para que os filhos honrem aos pais, eles precisam ser corrigidos e exortados toda vez que for preciso. Para o pastor ter sucesso na administração da igreja, ele precisa primeiro administrar bem a sua casa. Tem que ter seus filhos sob sujeição. Até para que suas orações sejam atendidas, tem que cuidar bem da sua esposa. E é dela que ele precisa para esse sucesso de fato acontecer. Precisa viver em harmonia familiar, ter uma boa administração, viver em ordem. Para uma casa ser edificada, a mulher tem que ser sábia. E se não for, tem que pedir e buscar sabedoria a Deus. E essa responsabilidade de edificação do lar é dada à mulher, e não ao homem. E muito menos é de Deus, porque são bênçãos condicionais que Deus estabeleceu. Para que o homem tenha o direito de comer, ele precisa trabalhar, etc. Para alcançarmos, irmãos, a paz prometida é preciso obediência. Fora da palavra, se dá oportunidade ao diabo, e ele tendo essa porta aberta, a paz não será possível. Certamente, quem está em obediência sente uma paz constante em sua vida porque tem a aprovação e a bênção de Deus. E se você se aproxima, ou principalmente convive com quem não está em paz, você sente uma perturbação, primeiramente espiritual, e verá também as evidências na sua vida física e até na sua rotina. Dar oportunidade ao diabo não é somente nas ações e nos pensamentos, mas também quando nós não vigiamos com a nossa boca e falamos o que não convém. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens delas darão conta. Mateus 12:36. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Efésios 4:29. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Tiago 1:26. Mas o fato, irmãos, é que
Nós não damos oportunidade ao diabo pela boca apenas quando fazemos uso de palavras sujas. A mesma chance ele recebe quando nós somos omissos naquilo que deveríamos falar e não falamos. Muitas vezes, ao invés de exortarmos alguém, nos calamos e consentimos assim com o seu erro. E às vezes essa correção ela deveria acontecer dentro dos nossos lares, com nosso cônjuge e principalmente com os filhos. A palavra nos diz: exortai-vos mutuamente, Hebreus 3,13. Tudo que não tem base bíblica, que não seja normal, nós não devemos aceitar. Nunca e jamais devemos usar as palavras para agredir, para ofender, para consentir com o erro, para estimular o que não for bom, o que não for normal na perspectiva das Escrituras. Tudo isso, meus irmãos, é dar lugar ao diabo. Portanto, meus amados, Deus é Senhor absoluto de todo o universo. E de alguma forma muito misteriosa, que suplanta a nossa humana compreensão, Ele conduz os fatos de uma tal forma que no fim tudo vai redundar precisamente naquilo que se conforme à sua soberana vontade. No entanto, as cenas trágicas que desfilam no mundo não são um resultado direto e nem indireto da vontade de Deus. É uma heresia bestial querer propor algum tipo de parceria entre Deus e Satanás. Uma espécie de coautoria de ambos quanto às tragédias e maldades que acontecem. O neopentecostalismo, com o seu acervo interminável de heresias, tem proposto a ideia de que Satanás possui legalidade para agir e destruir. Isso é uma grave mentira. Satanás não possui direito nenhum a coisa alguma. Quando ele afirma que todo o poder do mundo lhe foi dado ao tentar a Jesus, ele não se referia a um direito legal adquirido, mas de uma posse usurpada às custas do pecado e da rebelião do primeiro casal. Satanás não age por legalidade, meus irmãos. Ele age por oportunidade. Todo o mal que há no mundo provém do diabo. Todo pecado que existe nasce nos intentos malignos do adversário. O único parceiro que o diabo e seus anjos têm neste mundo são os próprios homens, que lhes dão meios de atuação através da sua desobediência a Deus, da sua alienação e indiferença para com o Evangelho. Portanto, Satanás age livremente. Todavia, a medida desta liberdade é limitada pelo grau de oportunidades que o próprio homem lhe confere. E, evidentemente, pela soberania de Deus, que eventualmente impõe restrições severas às suas atuações. O diabo toca em qualquer ser humano, inclusive no ungido de Deus, se essa pessoa o permitir. Muitos teólogos tentam usar o exemplo de Jó para sugerir que todo o mal que Satanás pratica primeiro requer uma audiência com Deus. Mas isso é um grave engano teológico e uma agressão ao conhecimento que nós temos da natureza justa do nosso Deus. Jó era um homem íntegro e honesto, mas ele temia a ira de Deus sobre seus filhos e sobre seus bens. Tanto que toda vez que seus filhos se reuniam para comer e beber, ele pensava: será que meus filhos pecaram contra Deus? E ele orava a Deus. O diabo pediu a Deus permissão para tocar em Jó por causa da brecha, irmãos. Por isso, ele foi tocado por Satanás. Tanto que Jó disse a Deus: antes eu lhe conhecia só de ouvir falar. Eu já ouvi vários pregadores afirmando e intitulando a famosa paciência de Jó. Mas eles deveriam pregar também a brecha que foi dada por Jó. Tolice, irmãos, é não ler e estudar as Escrituras, e os outros ouvem e saem pregando a mesma coisa. Deus é bom, Deus é amor. Jamais Deus iria permitir aquele mal se o próprio Jó não o tivesse de uma certa forma permitido. Nós temos que habitar na palavra de Deus. Praga nenhuma chegará à sua tenda, mal nenhum te sucederá. Salmo 91. O único, irmãos, que sofreu na carne todas as dores, sem merecer de forma alguma, foi Jesus. E Deus o permitiu para a nossa salvação. E como prova final de que nós precisamos viver em santidade para não dar nenhuma oportunidade de atuação ao diabo, eu quero deixar aqui algumas referências bíblicas. Hebreus 12:1 está escrito: portanto, nós também,
Depois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Responsabilidade humana. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie, inteiramente antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O diabo opera na vida do transgressor e na vida dos outros através do transgressor, quando se dá a ele a oportunidade por meio da falta de perdão. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa, irmãos. Por isso Deus nos manda nos afastar. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Perdeu seu direito, dando oportunidade a Satanás. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Tudo isso está em Hebreus 12, versos de 8 até o 18. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram perdão do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Hebreus 6, de 4 a 8. E por fim, amados, Efésios 4, 27. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Portanto, meus irmãos, é tudo uma questão de como nós nos relacionamos com Deus e que facilidade nós oferecemos ao nosso inimigo. A responsabilidade é completamente nossa. O grau de atuação de Satanás no mundo é proporcional ao grau de liberdade que é dado para ele. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra possa render frutos eternos em nossos corações. Muito obrigado.